I'm a single lady. I'm a single lady. Não vai usar, seu louco. Ei, pessoal do mundo português, como é que estão? Tranquilos? Vai, pô. Já sabe, né? Muito bem, sensacional. Hoje nós vamos falar de algo bastante importante, questão certa na prova de vocês, que são os conectivos, conjunções, preposições, a lógica da coerência e as relações de coesão. Muito bem, vamos falar disso? Toca a vinheta aí. Gente boa, olha só. Uma coisa importante para a prova é saber o que é alguma coisa. Por exemplo, conectivo. Tem que saber o que é conectivo. Não basta aparecer a palavra. Quando a palavra aparecer, tem que já automaticamente relacionar ao seu significado. Para isso, eu trouxe para ti duas dicas. Falou em conectivo, falou em duas coisas. Conetivos são as conjunções e as preposições. Para que eles servem, Dani? São termos de ligação. Ligação entre o quê? Liga o quê? A conjunção ou a preposição? Ou eles ligam frases, orações, períodos, ou ainda podem ligar parágrafos nos textos. Como os conectivos são termos de ligação, eles também têm um valor semântico. Mas Dani, o que é valor semântico? Semântico é o valor do sentido. Ou seja, qual é o sentido que aquela palavra estabelece, ou com as outras, ou com uma oração, ou com parágrafos de um texto inteiro. Por exemplo, vamos pensar o seguinte, no caso das conjunções, eu posso dizer que a conjunção como sempre tem o mesmo valor semântico? Não. Não. Right on the money again! Não posso. De forma alguma. Não. 1000 vezes não. O como pode ter valor de conformidade. Vamos pensar num exemplo bem prático. Vocês estão conversando com os amiguinhos, amiguinhas e blá blá blá. Blá, 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 blá. E de repente alguém diz assim pra vocês: conectivo não é ligação. Como a Dani disse, que Dani? Que Dani? A Dani lá do mundo Edu, do mundo português. Ava! Como a Dani disse, conectivo é ligação. Cuidado! Olha o que eu disse. Cuidado! Como a Dani disse. Substitui esse como por conforme. Conforme a Dani disse. Qual é o valor semântico desse conectivo, dessa conjunção como? Valor de conformidade, porque eu posso substituir. Mas Dani, tu disse que o como nem sempre tem o mesmo valor. Quais são os outros? Dentre vários valores, sentidos, significados, o como pode também ser comparação. Dá um exemplo. Se vocês me vissem dançando, com certeza vocês diriam: a Dani dança como a Beyoncé. Falar que eu danço como a Beyoncé, este conectivo indica comparação. Observem, já falei de dois comos, o como comparação e o como conformidade. Perceberam que o valor semântico, o significado, o sentido
é diferente para uma mesma palavra? Fuck yeah. Essa relação a prova pode pedir para vocês. Meus queridos, uma coisa importantíssima. Existe uma diferença entre valor morfossintático e valor semântico. Dani, mas que palavras horrorosas, que coisas tenebrosas são essas? Esclarecerei para vocês, meus caros. Se aparecer, olha só o que eu tô dizendo, se aparecer na prova morfossintaxe, valor morfossintático, está exatamente se referindo à classe gramatical, ao que essa classe faz no texto, na oração, entre os termos, enfim. Se aparecer a palavra como e pedir o valor morfossintático, depende da relação dela. Mas, em princípio, ela pode ser uma conjunção. Nesses dois exemplos que eu acabei de dar para vocês, do como, o valor morfossintático é de conjunção. Mas cuidado, eles podem pedir o valor semântico. E estou me referindo ao significado dessa conjunção, ao sentido. Resumindo, para resolver isso aí, o valor morfossintático, conjunção. O valor semântico, conjunção conformativa ou conjunção comparativa. A prova de 2014 traz o maior exemplo de que nem sempre as provas exigem só o reconhecimento de um conectivo, de uma conjunção ou uma preposição. A prova de 2014 trouxe para nós uma questão que exigia, além do valor sintático, além do valor morfossintático, exigia o valor semântico. A alternativa certa nos dava essa resposta. Dizia que na conjunção mas, que era pedida pela questão, nós tínhamos um valor de introdução muito mais forte do argumento. O que isso significa? Toda vez, sempre, gente, que aparecer o mas, sempre que aparecer, vocês fiquem tranquilos e lembrem-se que a oração, o verbo, o argumento introduzido pela conjunção mas, começado, iniciado pela conjunção mas, é o argumento mais forte da sequência. É essa a resposta da questão. Observem o que diz os primeiros versos do poema Tarefa, exigido na prova de 2014. Morder o fruto amargo e não cuspir, mas avisar aos outros quanto é amargo. O que é mais forte? Morder o fruto e não cuspir ou avisar aos outros? Avisar aos outros é o argumento mais forte. Dizer para os outros o quanto é amargo, o quanto é difícil. Então o mas introduz este argumento, que é o argumento mais forte da sequência. Tá aí a questão, tá aí o pensamento além da morfossintaxe. Tenho que prestar atenção a isso. Em outros momentos faremos mais questões, mas agora eu preciso que dentro dessa aula vocês lembrem disso, do valor semântico e dos valores morfossintáticos, ok? Olha só o que eu tenho para vocês hoje, algo bem importante. Queridos, coerência e coesão. Eu ouço muito falar disso, Dani, eu nunca entendi bolhufas disso aí. Vamos evitar muito transtorno. Vamos falar de maneira simples, clara e bem facilzinho. That sounds good. Coerência. Coerência é entendimento. Coerência é lógica. Coerência é uma relação estabelecida que torna o texto inteligível. Na verdade, falando de uma maneira muito engraçada, deixa o texto entendível para os leitores. I like it a lot. Por exemplo,
Se um texto começa a falar sobre água potável e termina falando que muitas pessoas no mundo não têm acesso à internet, cadê a coerência? Brincando com as coisas e os fatos brasileiros, se vocês encontrassem, por exemplo, a Valesca Popozuda agora sendo a grande pastora. Poderia, claro, mas não ia ser muito coerente, não iria ser muito lógico, não é verdade? Tá bom, não sei, né? Aí só Deus é que sabe, né? E os nossos fãs. Dani, se a coerência é lógica, entendimento, essa relação no texto, o que é a coesão? Coesão é ligação. Como assim? Para um texto ter coerência, ele precisa ser ligado por termos que montem essa sequência lógica, por palavras que organizem essa sequência lógica. Falei para vocês antes dos conetivos. São esses termos que ajudam na coesão. Dani, quer dizer que um texto coeso e coerente é aquele que apresenta palavras que se liguem de maneira correta e tenham uma lógica de pensamento? Verdadeiro. É isso mesmo. Você entendeu. Yay! Preciso ter essas duas coisas em um texto. Cuidado com as questões. Quando eles pedem o termo de coesão, o que eu vou procurar? Principalmente devo procurar duas coisas. Quem é que faz a coesão? Quem é que faz a ligação? Estou repetindo então, a conjunção e a preposição. Só essas duas palavras, professora? Só essas duas classes? Não, mas sobretudo elas, e são questões de prova. A coesão, a ligação, os termos que ligam os textos, eles também podem apresentar alguns valores. E isso eu preciso cuidar, isso é questão de prova. Nós temos dois itens importantes. As questões, os termos, as palavras que representam o léxico, os termos, as questões que representam a gramática. Léxico, que palavra horrorosa. É? Léxico o que é? Lexical o que é, Dani, então? Léxico é vocabulário. Ah, que barbada! Quando aparecer léxico, relaciona vocabulário. Queridos, cuidado, porque a questão lexical do léxico, do vocabulário, pode exigir de vocês associação, repetição e substituição. Como assim associação? Que eu relacione, associe uma ideia, por exemplo, de um parágrafo com outro. Se em um texto tiverem ideias de mais de um autor, eles podem pedir para vocês associarem essas duas ideias. O que seria ou o que é a repetição? A palavra repetição pode aparecer como outra palavra, reiteração. Reiterar é repetir. E nem sempre repetir é ruim. Don't ever do that again. Cuidado! Repetição pode ter o sentido de ênfase. Quando a gente repete alguma coisa, a gente também pode estar querendo enfatizar isso. Get out. E um cuidado que nós temos que ter com as provas, nas questões textuais, são, as questões de substituição. Eu posso substituir um vocábulo, uma palavra, por outra e ter o mesmo sentido? Eu posso substituir um vocábulo, uma palavra, por outra e não obter o mesmo sentido? Depende do contexto do texto e da situação discursiva. Mas o que tu acabou de dizer, Dani? Eu acabei de dizer que, dependendo do texto, eu posso fazer a substituição e dar certo, e posso fazer e não dar certo.
além das questões de léxico, de vocabulário de um texto, eu tenho então as questões gramaticais. E alguém aí do outro lado da telinha pode estar querendo me dizer: ah, sua louca, questão gramatical, ninguém pede gramática no Enem. Ah, sua louca. Pede. Claro que não da maneira como nós estamos acostumados lá no colégio. Sem muita decoreba, sem muito mimimi, português ostentação. Não. Português ostentação. Agora, o Enem também pede para nós as questões gramaticais associadas a textos. Uma coisa importante, gramática é regra. Dentro dessas regras gramaticais, estabelecemos, por exemplo, três classes importantíssimas: os pronomes, as preposições e as conjunções. Queridos, na aula sobre classes gramaticais aplicadas a textos específico para nossa prova, nós vamos aprofundar esse conteúdo com muita propriedade, com muita calma, para vocês chegarem na prova tinindo. Sucesso na prova de vocês! Pessoal, por hoje é isso. Espero vocês nas próximas aulas. Estou com vocês sempre. Como diz o meu querido amigo Bussunda, do Enem até o infinito, do infinito até o Enem, o que vier primeiro, estamos com vocês. Foco no Enem, Mundo Edu, Dani no Mundo Português. Beijão.